Alci, presidente dos trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. A partir de hoje, 1º de abril, e não é mentira, vai crescer cada vez mais a tensão, a apreensão, o receio sobre o que poderá acontecer daqui a 10 dias no julgamento do Supremo Tribunal Federal. O surrado tema e preocupante tema da prisão em segunda instância. E aí convém relembrar que a vacilação em torno desse tema tem sido periódica, sazonal. Na Constituição, senhor presidente Alci, senador Álvaro, senador Regufe, senador Cajuru, na Constituição de 88, logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal exarou uma súmula pela qual admitia a prisão após julgamento de segunda instância, que, como sabem todos, é até onde se produz provas. Em direito penal, a prova é produzida nas primeiras 2 instâncias. A partir dali, os recursos versam sobre formalismos jurídicos, processuais, jurisprudência, doutrina. E agora, no dia 10 de abril, daqui a 10 dias, portanto, haverá mais um julgamento. Então, recordando, em 88, após a Constituição, houve uma súmula que admitia a prisão em segunda instância. Aí passam-se 20 anos. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás. Entendeu que não cabia prisão em segunda instância, porque a Constituição previa trânsito em julgado e revoga aquela ideia de que, uma vez comprovada a culpabilidade, cabia a prisão em segunda instância. Então, revoga a súmula pós-Constituição. Passam-se mais 7 anos e chegamos a 2016. A nova composição de plantão do Supremo Tribunal Federal revoga a decisão de 2009, entendendo que cabe a prisão em segunda instância, porque o que tinha que ser provado a respeito do crime já estava feito. Aí passam-se mais 3 anos e voltamos ao debate do mesmo tema, nesta impressionante dúvida da nossa Suprema Corte, se cabe ou não cabe. E agora, no dia 10, virá a julgamento o tema com uma nova composição, 6-5, antes a favor, 6-5 agora, poderá ser contra, não se sabe. A verdade, senhoras e senhores, é que se o Supremo Tribunal Federal recuar de novo e determinar que não cabe a prisão em segunda instância, haverá a libertação de centenas e centenas de delinquentes, de todas as origens e naturezas. E é esta a apreensão que está dominando o sentimento dos brasileiros. O que decidirá o Supremo? E aqui não estou fazendo nenhuma afronta ao Supremo Tribunal Federal, a quem devemos respeito por ser a nossa Suprema Corte, a quem, afinal, em última instância, diz o direito. Mas, de certo modo, tem razão, porque nós não legislamos, nós nos omitimos há décadas. E é por isso que precisamos legislar. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro prevê a prisão em segunda instância. Também tive a iniciativa de propor um projeto de lei sob o número 166/2018, do ano passado, portanto, que propugno pela prisão após segunda instância, isto é, após a cabal comprovação do crime. Este projeto de lei, número 166, diz, na ementa,
determina que a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, decorrente de juízo de culpabilidade, poderá ocorrer a partir da condenação em segundo grau, em instância única ou recursal. Esse projeto, na semana passada, foi distribuído pela senhora presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ao eminente advogado mineiro e senador da República, Rodrigo Pacheco. Que bom seria se houvesse tempo para nós, então, legislarmos e delimitar o julgamento do Supremo, mas não há mais tempo. De qualquer maneira, é urgente que se leve adiante esse projeto de lei para, ao menos nessa matéria, de uma vez por todas, consolidarmos uma posição no Brasil. Há exemplo de outros inúmeros países. Ainda no ano passado, senador Cajuru, estivemos em Israel. O senador Álvaro Dias, que está ao seu lado, estávamos juntos. Senador Álvaro, senadora Anastasia, senador Cristóvão Buarque, e tivemos uma longa conversa com o vice-presidente da Suprema Corte israelense. E fizemos essa pergunta, estávamos lá lado a lado, e o vice-presidente da Suprema Corte de Israel disse: aqui em Israel, na maioria dos casos, cabe a prisão após a primeira instância. Após a primeira instância. Cada caso é um caso, mas dependendo da circunstância, logo na primeira instância. Concedo a parte com muita honra, senador Álvaro. Senador Aziel, os cumprimentos a Vossa Excelência, sempre com muita competência, analisando questões cruciais. Realmente, dos 193 países vinculados à ONU, se não me falha a memória, apenas o Brasil vive esta situação. Países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, França, a Inglaterra, são países que não admitem a prevalência da impunidade sobre a justiça em razão do tardio julgamento final e definitivo. Por isso, a prisão em segunda instância seria um avanço civilizatório no Brasil. Certamente nós estaríamos incluídos entre as nações mais avançadas do mundo que já praticam esta modalidade de punição, se não na primeira instância, pelo menos na segunda instância. Vossa Excelência citou o caso de Israel e todos nós nos lembramos de um caso que ganhou popularidade nos Estados Unidos, do presidente Bill Clinton. Perfeito. Presidente Bill Clinton, julgado em primeira instância por uma juíza, no caso Mônica Lewinsky, ele foi julgado em primeira instância. Portanto, lá não tem um foro privilegiado como aqui, e também se pratica a prisão em segunda instância. Vossa Excelência faz referência a projetos que podem ser discutidos, debatidos e votados no Senado. Além do projeto citado por Vossa Excelência, há uma proposta de emenda constitucional de minha autoria e uma outra proposta de emenda constitucional também de autoria do senador Oriovisto. São propostas diferentes, mas eu creio que todas elas devem ser reunidas para que o relator, o Rodrigo Pacheco, segundo Vossa Excelência anuncia, possa elaborar, quem sabe, a melhor forma de atender essa expectativa da nação, evitando o risco constante, já que o Supremo reiteradamente se reúne para debater este assunto. Nós imaginávamos que a jurisprudência consagrada pelo Supremo fosse definitiva e não correríamos mais o risco e não estaríamos sujeitos a esse susto constante. A exemplo do que disse Teori Zavascki, o Brasil é um ponto fora da curva, senador Cajuru. É um ponto fora da curva porque as nações mais avançadas, as nações do primeiro mundo, as nações civilizadas, as nações evoluídas, já adotam essa prática da punição em primeira ou em segunda instância. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência. No dia 10 teremos esta definição da parte do Supremo Tribunal Federal, e me parece que no dia 7 agora teremos uma grande mobilização popular. A população brasileira vai de novo para as ruas
exatamente para exigir das autoridades responsabilidade. Além da prisão em segunda instância, estarão na pauta dos manifestantes no dia 7 de abril o fim do foro privilegiado, a defesa da Operação Lava Jato e a defesa do pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção do ministro Moro da Justiça. Os cumprimentos a Vossa Excelência, senador Lazier. Obrigado, senador Álvaro Dias, no pronunciamento que integro ao meu pronunciamento. De fato, vem se distribuindo muitos panfletos convocando a população brasileira para um grande movimento no próximo dia 7 contra o eventual julgamento de procedência pela liberdade dos incontáveis delinquentes que lá estão condenados em segunda instância. Está na hora. O Congresso Nacional demorou demais para regular essa matéria. E aí está dando espaço com isto ao famoso ativismo do judiciário. Enquanto isso, e na relação direta com essa matéria, o Brasil está superando o falso dilema entre qual das prioridades é mais relevante resgatar: a solvência fiscal ou combater as persistentes mazelas do crime organizado e da corrupção. Representadas pelos projetos do ministro Paulo Guedes, da Economia, bem como do ministro Sérgio Moro, da Segurança, esses temas devem atender à expectativa da população e ser enfrentados pelo Congresso imediatamente. Por isso que defendi e defendo o tempo todo, da tribuna, sobretudo quando o presidente da Câmara revelava resistência em colocar em pauta o chamado pacote anticrime de Moro, sob o argumento de que tal esforço inviabilizaria a tramitação urgente da reforma da Previdência. Felizmente, parece que o bom senso voltou a imperar e ambos os assuntos serão tratados com a celeridade e seriedade que merecem. A luta contra a corrupção está presente na vida nacional nos últimos anos, graças aos inúmeros escândalos revelados pela Justiça, sobretudo pela Lava Jato. A ampla divulgação de crimes, como os do Petrolão, virou uma verdadeira bandeira política. Ganhou as ruas, a consciência dos cidadãos e, finalmente, as urnas. O povo quer a regeneração moral e política do Brasil. Os mais de 60 mil assassinatos por ano também escancaram a necessidade de ações efetivas, sobretudo para acabar com a sensação reinante da impunidade. É claro que a resolução dessa questão e da questão previdenciária não encerram todos os problemas nacionais. Mas é claro que estamos tratando aqui de duas grandes e inadiáveis frentes capazes de equacionar outros problemas igualmente importantes. O símbolo máximo da Lava Jato, o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro, precisa do nosso apoio. A população dá a ele o respaldo nítido, o mesmo que nos mostra quão prioritária é a pauta que ele nos propõe. Não é sem razão que o pacote dele enviado ao Congresso precisa ser encarado. É complexo, é amplo, mas é, acima de tudo, urgente e necessário. Já os impasses com a Previdência exigem do governo e de todos nós engajamento, diálogo e compromisso com o futuro. A luta contra a corrupção e a violência também. São essas as reformas que tornaram o país sustentável social e economicamente e que darão à democracia condições para continuar transformando o Brasil para melhor. O Brasil precisa superar sua constante instabilidade, até para permitir aos governantes avançarem em outras pautas não menos cobradas pelos cidadãos. Não se trata de discutir as prerrogativas entre a nova e a velha política, mas de se dar o devido respeito ao povo e de enaltecer a racionalidade nas escolhas, a boa política. Sem aprovar o pacote anticrime e a nova Previdência, o país só aprofundará seus problemas, tornando as crises sociais, econômica e institucional fatores de ingovernabilidade e de colapso das instituições já muito desacreditadas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou recentemente em recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, mencionada, aliás, essa entrevista agora há pouco pelo senador Cajuru, o ministro Barroso, que o judiciário deixou nos últimos tempos de considerar que corrupção é criminalidade de colarinho branco, como crimes graves. É um alerta importante. Outro alerta valioso foi dado pelo ministro Moro, ao ressaltar que o Brasil avança ao mudar o padrão da impunidade da grande corrupção, graças a ações como a Lava Jato e propostas legislativas lúcidas e coerentes. Não podemos recuar em nenhum desses avanços. Quero, portanto, senhores senadores, telespectadores da TV, Senado, Rádio Senado, quero, portanto, felicitar os esforços para destravar a tramitação do pacote anticrime no Congresso e o acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nesse sentido, os 3 projetos deverão passar a tramitar em paralelo, tanto na Câmara como no Senado, por meio da adoção de projetos de lei por senadores. A medida minimizou a decisão do presidente da Câmara de criar um grupo de trabalho para discutir a proposta por até 90 dias, antes de seguirem para as comissões temáticas. Os projetos foram protocolados quinta-feira passada e no dia seguinte já estavam com os relatores na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O Senado faz bem em agir e não tenho dúvida de que agora a discussão será mais célere. Espero que, graças a essa positiva articulação parlamentar, ainda no primeiro semestre, a votação esteja concluída nas 2 casas. Em conclusão, senhores senadores, está na hora de o Senado ser muito mais diligente, mais célere. O Brasil cansou de esperar por nosso trabalho. Estamos em dívida com os brasileiros. Obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. E numa comunicação inadiável, eu passo a palavra ao senador Regufe. Em seguida, nosso querido senador Álvaro Dias.